Hoje eu quero compartilhar com a igreja, né, com quem está também nos assistindo pela internet, né, também o meu abraço. Quero compartilhar com a igreja sobre superação, tá? Irmãos, no começo desse ano, 2020, a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela iniciou uma campanha do quê? Da superação. Foram 12 dias, orando um dia para cada mês do ano. Então, dia 1º de janeiro, nós oramos para janeiro, que Deus abençoasse o mês de janeiro. No dia 2, nós oramos para o mês de fevereiro, e assim fomos orando até 12 dias. Mas, para nossa surpresa, irmão, era uma campanha que tinha tudo a ver com o que está acontecendo, ou que aconteceu e que está acontecendo. Nós estávamos realmente precisando dessa campanha, de superar. Então hoje, quero compartilhar então com os irmãos sobre a superação, tá? O que participaram, todos que participaram dessa campanha, eles entraram com um objetivo. Eu, por exemplo, entrei na campanha pedindo que Deus abençoasse o meu ministério, pedi outras coisas também, mas muitos entraram pedindo para que Deus abençoasse no decorrer do ano, que ele superasse na vida material. Outros para superar na vida amorosa. Outros entraram nessa campanha orando, pedindo para as finanças. E alguns, que não são todos, entraram para pedir as bênçãos espirituais, os dons espirituais. Não sabiam, mas nós não sabíamos que seria um ano tão difícil, um ano que teria uns desafios. Então ninguém no mundo, nem nós no mundo, esperava que teriam um ano de muito trabalho, de muita batalha. Porém, por quê? Porque o desconhecido, aquilo que nós não conhecíamos, e até hoje é um mistério ainda, que é esse tal de Covid-19, ele desafiou, e tem desafiado, até hoje. Mas, todo mês, quando nós víamos que as coisas estavam ficando complicadas, que as coisas estavam chegando no Brasil, todo mês que eu terminava, e quem me conhece de perto sabe, eu sempre dizia assim para os irmãos: nós vencemos mais um ano. E eu sempre citava o seguinte: olha, por que nós vencemos? Porque o Deus de superação está conosco. E milhares de pessoas oraram 12 dias no começo desse ano, pedindo que fosse um ano de superação. E assim foi, e assim tem sido esse ano, que ainda é complicado, mas nós estamos superando. Enfim, o ano 2020 tornou-se um ano em que superação passou a ser o quê? Ter saúde. Tanto é que tem muitas pessoas que tinham exames para fazer, eles foram deixando e foram se acumulando com medo de ir no hospital. E hoje, você que conhece, sabe todos os acontecimentos, muitos deixaram de fazer o tratamento de outras doenças. Por quê? Por causa da pandemia, por causa de tudo que estava acontecendo. Então, a superação passou a ser o quê? Ter saúde, ar para respirar. Olha em que situação chegou, não o Brasil, o mundo. Irmãos, nós somos seres humanos, nós somos humanos, nós não somos de ferro, nós não somos uma matéria, temos sentimentos. Irmãos, e com isso, nós cansamos. Todos nós cansamos. Você pode dizer: não, pastor, eu sou forte. Sim, mas chega um momento que você cansa. Por que você cansa? Porque tudo é restrito. Tudo, existe as normas, existe os protocolos, aquilo outro, e nós
como seres sociais, nós não nos adaptamos muito bem a isso. Nós somos acostumados com o... Então nós temos que fazer o quê? Deixar a cultura nossa do lado. A cultura de nos abraçarmos, e o brasileiro é assim, para poder obedecer os protocolos da saúde, para que vencêssemos rapidamente esse vírus. Mas eu não estou aqui falar de coisas ruins, não, estou aqui falar de coisas boas, amém? É só aguardar aí que tem coisas boas, em nome de Jesus. Eclesiastes capítulo 1, versículo 8. O que diz? Coloca para mim, só para a gente ler. Eclesiastes 1, versículo 8. Diz assim: todas as coisas são trabalhosas. Em outra versão diz: todas as coisas são canseira. É cansaço, todas elas. Você pode ir até determinado ponto, mas no fim você acaba cansando. Mas com a graça de Deus, irmão, nós chegamos até aqui. Superamos. Eu vou falar cada mês, e você vai dar um glória a Deus ou dizer um amém, para Deus ser glorificado. Irmão, nós superamos janeiro, fevereiro, março. Está fraco, hein? Agora o que é mais? Abril, maio, junho, está melhorando. Julho, agosto, setembro, e novembro e dezembro, pela fé, nós também já superamos. Porque se a campanha para o ano é de superação, nós já superamos, pela fé. Quem pode dizer um amém? Oh, glória a Deus. Superamos. Então nós teremos 2021 o melhor ano da nossa vida. Eu tenho que crer isso. Nós temos que crer que 2021 vai ser o melhor ano. Porque pior que esse, irmão, não creio que nós vamos passar nunca mais. Eu estou dizendo nós, igreja. Amém? 2021 então será... para mim, vai ser um ano que a Igreja Evangélica Quadrangular ela vai colocar outra campanha, e também abençoada. Mas qualquer tema que eles venham colocar em 2021, eu vou acrescentar um dentro de mim, que será o ano da restituição. Vou falar de novo. Qualquer tema que seja colocado, que é bênção, eu vou acrescentar dentro de mim que vai ser um ano de restituição. Recebe essa bênção já em nome de Jesus Cristo. Diz amém. Para assim eu recebo, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Temos então uma consciência também de que perdemos amigos, irmãos em Cristo. Alguns perderam parentes. Não podemos deixar de também falar sobre isso. Então, o que nós pedimos? Que o Espírito Santo console todos que perdeu alguém querido, um parente, um amigo. Sabe por quê, irmãos? Essa é uma perda irreparável. Bens materiais você arruma outro, mas família é complicado. Só que tem uma coisa, irmãos, e nós muitas vezes como pastores somos questionados. Por quê? Nós não temos resposta. A resposta que nós temos é o seguinte: Jesus disse que teria pandemia, teria guerra, teria tudo. Seria um sinal da vinda do Filho do Homem. Jesus está voltando. Agora, o nosso Deus, Ele já deixa bem claro que as coisas reveladas é para nós. E as coisas que não são reveladas, que são mistério, Ele vai revelar quando nós chegarmos no céu. Amém? Não temos a resposta para tudo. Mas uma coisa é certa, irmãos, que nunca possamos viver a vida espiritual em confusão. O nosso Deus é vivo, poderoso, maravilhoso. Ele cura, Ele liberta. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será o mesmo para sempre. Ele vai te socorrer a qualquer momento. Basta crermos. Aleluia, oh glória a Deus. Já sinta aqui a presença gloriosa do Espírito Santo. Superação.
Irmãos, falei há pouco sobre superar o que? A canseira. Isaías 40, versículo 31, já fala, vários versículos, mas eu escolhi uns 2 versículos só para não demorar muito tempo. Salmo 40, versículo 31, diz o quê? Mas aquele que espera no Senhor, renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Promessas de Deus. Então aqui, o que diz a palavra de Deus? Que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobe como asas, como águia. E aqui, meu querido, voar é alcançar um nível mais alto, um nível de superação, subir mais alto, pertinho de Deus, para ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir o que Deus tem para nós. Amém? Mas o convite para nos dar o descanso, tirar toda a canseira, saiu do próprio Jesus Cristo. Mateus capítulo 11, versículo 28 e versículo 29. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler. Aleluia, Jesus. Quem está sentindo a presença de Deus? Mateus 11, versículo 28 e 29. Glória a Deus. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. É o convite de Jesus para chegar até Ele. Então nós superamos meses e vamos terminar esse ano superando os dias. E aqui estou falando sobre você superar o cansaço, a canseira que vem devido às batalhas, devido às lutas que nós estamos no dia a dia. Porém, nós não temos autossuficiência espiritual. Nós somos 100% dependentes de Deus. Tudo que você for fazer, se você querer fazer, se nós queremos fazer sobre a nossa capacidade, irmãos, nós nos enroscamos. Então, para isso, o que nós temos que superar? Quais são, superar também o quê? O medo, o ano, o tempo, superar o cansaço, mas também superar o medo. Um dos maiores desafios, então, é superar o medo, e muitos estavam e estão até hoje em pânico. E muitos ainda se encontram nessa situação, esperando que Deus venha fazer um milagre. E hoje é teu milagre. Hoje é teu milagre. Você que nos assiste pela internet, hoje é teu milagre. Esse medo, esse pânico, ele tem que ir embora, em nome de Jesus Cristo. E por que eu digo isso, irmão? Porque nós somos igreja. Fala assim, eu sou igreja. Sabe que nós somos? Mais que isso, somos a noiva do Cordeiro. A noiva. O noivo cuida muito bem da noiva, e nós somos a noiva. E quando nós entendemos a nossa posição diante de Deus, irmão, o que nós somos de Cristo, irmão, aí nós ficamos descansados, ficamos confiantes de que Deus, Ele vai fazer o melhor. O noivo sempre faz o melhor para a noiva. E eu sou noiva, você é noiva do Cordeiro, a qual quando tocar a trombeta, vai ter esse casamento, esse encontro nos ares, para viver para sempre. Pode aplaudir Jesus, para sempre com Ele na glória, por toda a eternidade. Oh, glória a Deus, aleluia. Somos igreja, a noiva do Cordeiro. E a igreja tem promessas. Além dela ser noiva, ela tem promessas. Muitas promessas. Eu vou citar alguns versículos, não vou ler, vou ler só 2 versículos do que eu vou citar agora, só para a igreja captar, como diz, né? No capítulo 16 de Mateus,
Jesus começa a conversar com os seus discípulos. Lá no versículo 13, ele diz assim: quem diz o povo, o que as pessoas dizem ser o Filho do Homem? No versículo 14, um diz que é João Batista, outro diz que tu és Elias, outro diz que tu és Jeremias. Versículo 14 diz isso. Versículo 15, aí Jesus, vamos ler o 15 agora, para você ver o que Jesus pergunta para os discípulos, e nós somos discípulos. Olha o que ele pergunta para mim e para você: e vós? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? É um profeta? Mais que profeta. É o João Batista? Não. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é Deus. Aleluia. Aquele que deixou tudo, veio e morreu na cruz do Calvário no meu lugar. Ele é tudo. Então, Jesus perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? O mundo lá fora, as pessoas dizem que eu sou isso, eu sou aquilo. Mas e para vocês? Quem é Jesus para mim? Jesus é tudo para mim. Ele é meu Salvador, é meu socorro, meu advogado. É Ele que me consola, Ele faz tudo. Deus não nos desamparou, irmãos, em momento nenhum. E no versículo 16, Pedro diz para Jesus: tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pela primeira vez que um ser humano, homem, confessa Jesus como Cristo, pela primeira vez. Aí então quero ler agora o versículo 18, e vamos ver o que Deus tem nesse versículo 18. Aleluia, vamos ler junto. E eu lhes digo que tu és Pedro, fragmentos de pedra, tá? E sobre esta pedra, rocha, Jesus diz, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E aí vem uma coisa interessante: e as portas do Hades, ou inferno, não prevalecerá contra ela. Eu sou a igreja, eu sou a noiva. As portas do inferno, elas não podem prevalecer contra mim. Irmãos, nós somos superiores a tudo isso, pela graça e misericórdia de Deus, porque nós temos um dono, nós somos comprados com sangue. Portas do inferno. E aí vem algo interessante, que há muito tempo tinha estudado, tinha esquecido, esses dias lembrando, que quando Jesus diz assim, as portas do inferno, Jesus estava aonde? Jesus disse isso aos discípulos, lá em Cesareia de Filipe. E nessa região, havia lá um lugar que chamava Porta do Inferno. Um lugar, chamava Porta do Inferno. Por isso que ele disse isso. Ali havia um Deus, um demônio, né? Deus com D minúsculo, que chamava Deus Pan. E alguns aqui já estudou, sabem o que eu estou dizendo. Deus Pan, Deus do medo, Deus da morte. Esse Deus falso, esse demônio, metade dele para cima era homem e metade para baixo era cabra, pé de cabra. Tanto é que existem filmes que mostram com outro nome, mas é o Deus Pan. Então olha só, irmãos, que interessante. Deus Pan, Deus da morte. E quando ele tocava a harpa, a sua flauta, ele hipnotizava as pessoas para poder fazer mal. E Jesus sabia que naquela região as pessoas eram tementes, tinha temor, sabe, estava muito medo desse Deus, porque oferecia-se animais, mas também oferecia humanos nesse altar. E em especial moças virgens, as que mais temiam esse Deus. E quando nós lemos a palavra medo no grego, quer dizer ico, então aí é que nós conseguimos entender a palavra pânico. Pan,
um deus da morte. Ico, medo. Medo de um deus da morte. Medo do deus Pan. Aí então vem a palavra pânico. Então, meu querido, o pânico que veio na sua vida, na sua casa, o medo excessivo, já está liberto, porque você é igreja, você tem promessa, você é de Deus, você é noiva. Oh, glória a Deus, você é de Deus. Você é de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E o que nós vimos? Que esse pânico acabou sufocando até parte da igreja, porque às vezes nós cansamos, como disse, e às vezes nós não ficamos perdidos. Não é isso não, irmãos, é que o bicho é sem vergonha, ele engana. Que a alegria do Espírito Santo esteja na tua vida, meu querido. Que a alegria do Espírito Santo, ela venha com abundância. Que a alegria do Espírito Santo venha com abundância na tua vida. Não é para viver com medo, não é para viver em pânico, porque nós temos dono, nós temos o noivo e nós somos a noiva. Aleluia. Então as portas do inferno, as portas do pânico não prevalecerá contra a igreja. Em nome de Jesus Cristo. Ela pode até vir, mas ela, se chegar, não é para dominar a nossa vida, devido às promessas de Deus que nós temos. Falando sobre porta, João capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. Ah, irmão, que gostoso estar aqui. Se você estiver sentindo a paz que eu estou sentindo, você vai sair daqui, você não vai ter uma semana de bênção não, você vai ter o resto do ano 2021 para frente. Quem está assistindo pela internet também, toma posse aí, em nome de Jesus. Eu sou a porta. Bom, as portas do inferno, mas existe só uma porta. Essa porta chama-se Jesus Cristo. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem, alimento. Versículo 10. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em plenitude, em abundância. Não é uma alegria qualquer, é algo superior. E que Deus dê essa alegria, essa vida abundante para você. Amém? Glória a Deus. Superar o tempo, superar a canseira, superar o medo e superar, sabe o que também? O desconhecido, que nós não conhecemos. Muitas vezes o inimigo é desconhecido. Eu nem digo com relação a esse vírus, não. Digo até a questão de inimigos, humanamente falando. E também espiritualmente falando. Muitas vezes nós não conhecemos o inimigo, mas nós conhecemos o nosso amigo. O nosso amigo. Então não interessa os meus inimigos, os que se levantam, as portas do inferno que se abrem. Eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo. Aleluia. Amigo. João 15, versículo 14. Amigo. Nós temos um amigo, igreja. Um amigo que não dorme, um amigo que nos ama, provou que ama. Coloca para mim, eu quero ler nesses versículos 15, 14. Vocês serão meus amigos, mas existe uma condição aí: se fizeres o que eu lhes ordeno. E onde é que está? E onde que está a dificuldade, muitas vezes, de nós não obedecer esse amigo? É de nós
muitas vezes não entender o que esse amigo quer. Mesmo conhecendo a palavra, às vezes nós falhamos. Mas peça perdão, se conserta, se consagra. Esse amigo, ele vem de madrugada, ele vem qualquer hora, ele vem para te socorrer, ele vem para te abençoar e colocar fim nessa batalha que você está passando. Em nome de Jesus, aleluia. Vós sois meus amigos. E esse amigo, ele é onisciente, sabe todas as coisas. Ele é mais que isso, onipresente, está presente junto conosco todos os dias. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Junto. Ele não vira as costas, não, deixa para lá, o Luiz errou, ele pecou, não. Ele olha para mim, ele olha com misericórdia, ele quer me socorrer, porque ele me ama, ele é meu amigo. Onisciente, onipresente e onipotente. Irmãos, ele é o Todo-Poderoso. Quando nós falamos com Deus, nós falamos com autoridade máxima em todo o universo, em tudo que existe. É o maior. Não existe outro Deus acima dele. Tudo está abaixo dele. E quando nós clamamos a Ele, nós descansamos nele, Ele vem e Ele faz o que nós pedimos e acrescenta sempre alguma coisa a mais. Esse é o Deus que eu conheço. Esse é o amigo que eu tenho. Esse é um amigo que não nos abandona. Aleluia. Onisciente, onipresente, onipotente. Irmãos, mas nós temos que procurar refúgio nesse amigo. Refúgio. Salmo 34, versículo 8. Faço questão de ler porque, meu Pai, a palavra de Deus tem que ser lida. Provem e vejam, provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Bem-aventurado é o homem que se refugia em Deus. Às vezes nós queremos refugiar em tantas coisas, irmãos, e às vezes nós refugiamos em coisas erradas, achando que é certo. Não, é o esconderijo do Altíssimo, é a sombra do Onipotente que nós temos descanso. Davi também escreveu muito, mas quero ler o Salmo 16, versículo 11. Já estou encerrando, viu, irmãos? Estou encerrando, oh glória a Deus. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença. Olha só. Eterno prazer na tua direita, na mão direita de Deus tem delícias, na presença de Deus tem tudo de bom. Então, que o Espírito Santo continue falando no teu coração. Então o Deus da superação está conosco todos os dias. Com isso, irmão, eu posso citar o que Paulo disse em Filipenses 4, versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fala junto comigo: posso todas as coisas. Em quem? Está fraco. Fala assim: posso todas as coisas. Em quem? Quem te fortalece? O teu amigo, o nosso amigo. É Ele que nos fortalece. Amigo verdadeiro que nos abandona. Amigo, esse amigo. Aleluia. Aleluia. Vai falando com Deus. A presença do Espírito Santo, a presença de Deus está aqui. E quando ela vem, ela tira tudo que não presta, meu irmão. Coloca nas mãos dEle agora.
deixa Ele queimar tudo que não presta, sai daqui renovado, abençoado. Você que está assistindo pela internet, que você sinta o poder de Deus na tua casa, porque para Deus não tem limite. Deus é onisciente, Ele é onipresente, onipotente, Ele é tudo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh Senhor, mais uma vez abençoa o pastor Osaide, abençoa o pastor Ciro, abençoa os pastores, abençoa os que anunciam a tua palavra. Aleluia. Superação é vencer o medo, vencer os traumas, vencer as dúvidas, vencer a nossa carne, vencer qualquer pandemia e, mais que isso, todos os demônios, em nome de Jesus Cristo. Superação é isso. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores, mais, tá? Então superamos a superação do ano, superamos a canseira, o pânico e o desconhecido. Mas presta atenção, não importa quantos são os teus inimigos, não importa quem é o teu inimigo e nem quantos são os teus inimigos. O mais importante é conhecer o nosso amigo. Mas pior do que você não conhecer o teu inimigo, é você também não conhecer quem é o teu amigo. Aí é pior. Mas nós conhecemos. Se coloque em pé.